And this is the Phoenix Force! No, this is the English Force! That's right! Então sejam todos muito bem-vindos. Essa na verdade é a Força Fênix, né? Mas aqui na verdade é Força do Inglês. E é isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão aqui no English Share. That's right! Everybody be welcome, ok? Então, como vocês podem ver, ou talvez não possam ver ainda, porque eu estou meio que cobrindo o quadro aqui, né? A câmera está ao contrário aqui, né? Então eu vou já saudar a todos que estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. And let's go! Let's learn a little bit more on our today's class. Vamos aprender um pouquinho mais então na nossa aula de hoje, ok? Very good. Então, como a câmera está ao contrário, não vou conseguir saudar a todos, acenar a todos ali, talvez ver todas as dúvidas agora, ok? Mas assim que a gente acabar a explicação aqui, a gente com certeza vai dar uma atenção especial ali às dúvidas de vocês. Então sintam-se todos muito bem-vindos. Coloquem as dúvidas que vocês tiverem ao longo da nossa aula aí no nosso chat, que assim que eu terminar a explicação, eu pego o celular aqui, eu dou uma olhadinha nas dúvidas, caso tenha surgido alguma, ok, galera? E precisa ser dúvidas apenas da aula? Não, pode ser dúvidas a respeito do inglês no geral, a respeito de uma pergunta que você tenha, oh meu Deus, eu não sei o que é isso, ou como eu falo isso, ou como eu poderia reagir de determinada forma no inglês. Então pergunta aí que a gente responde, ok, galera? Muito bem. My name is Felipe Veloso, be welcome. E for study today, então para estudar hoje, né, o que as recomendações são, né? Você precisa focar agora, tá? Pra gente poder dar uma boa estudada juntos, pra gente ter uma boa revisão juntos aqui, ok? Então, pra você focar, o que você precisa fazer? Você precisa ir num lugar que não tenha tantas distrações aí na sua casa, seja um quarto, seja um escritório, enfim, vai lá. Leva junto seu material de anotação, ok? Deixa a televisão, deixa o celular. Não, o celular leva junto pra ver, mas não fica distraído com o celular, tá? Desativa ali as notificações. Eu não sei como é que as pessoas sobrevivem com notificações. Cara, é coisa irritante. Tá, pode ser só por enquanto. Deixa no silencioso ali pra que não fique pulando pop-up things on your screen. Não fique pulando as coisas aí na sua tela, ok? E vamos se concentrar. Prepara teu chimarrão, prepara teu café, prepara teu chá e vamos ali aprender inglês. E lembrem, galera, aqui a gente tem sempre um estudo de vocabulário, a gente tem exemplos e a gente tem pronúncia. Então a gente tem que pronunciar. Não basta apenas write correctly, não basta apenas escrever corretamente, né? Mas a gente tem que, né, treinar a nossa pronunciation. That's the way of fluency. Esse é o caminho, então, para a fluência. Treinar o seu speaking. Ok, galera? Muito bem. Então, sobre o que vai ser a aula hoje, né? Não vai ser sobre a Jean Grey, infelizmente, né? Porque ela é um tanto incrível, né? Muito bem, mas não vai ser sobre ela, não vai ser sobre a Jean. Mas vai ser sobre dois verbos. Serão sobre dois verbos. O assunto é sobre dois verbos muito importantes no inglês. Se não todo mundo, a maioria conhece ali, entendeu? E eles são muito utilizados. Tu usa eles no seu dia a dia, sempre assim, ok? E eu vou deixar vocês vendo aqui o quadro e eu vou botar aqui nos nossos comentários, ok? Deixar vendo vocês o quadro exatamente. Conseguimos ler direito o texto do quadro atrás. Conseguimos ou não conseguimos? Conseguimos ler. Vocês conseguem. Muito bem. Caso tenham qualquer problema, falem agora, né? Porque senão eu vou estar virado, mas eu vou colar aqui, ó, o nosso assunto do dia, que vai ser exatamente sobre isso. O do e o make. É só ele publicar agora, né? Publica. Ale. Publiquei ali, coloquei aqui no nosso chat, então, e vou tentar fixar. Fixei o comentário. Muito bem. Conseguimos ler direito o texto do quadro atrás. Conseguem, né? Muito bem, então, galera. Sejam todos muito bem-vindos, ok? Não vou ficar na frente do quadro, não se preocupem, ok? Eu vou ficar mais aqui de ladinho. E a gente vai fazer os apontamentos necessários para a gente aprender corretamente esses dois assuntos, do and make. Por que a gente tem que dar uma olhada? Por que a gente vai dar uma olhada, então, nesse assunto, né? No do e no assunto do make. Porque no inglês, do and make, eles têm não a mesma função, obviamente, por isso que a gente aprende um e outro. Mas se a gente for traduzir para o nosso português, do and make tem a mesma tradução. E isso pode ser um pouco confuso para nós brasileiros aprendermos
a língua inglesa, porque tem coisas diferentes. Existem verbos que, meu Deus, tem 2 verbos para fazer a mesma coisa? Como assim, né? Sim, para o nosso português, o verbo fazer, ambos são o verbo fazer, eles são divididos em 2. Assim como no inglês, ele junta o ser e o estar, e para nós somos 2 verbos, né? Para nós é o verbo ser e o verbo estar, e para eles é o verbo to be. E exatamente o contrário para o fazer. Nós temos um fazer e eles têm 2 fazeres. Então a gente precisa, né, distinguir o que é fazer alguma coisa e o que é fazer a outra coisa, ok? Vou dar uma olhada aqui nos comentários caso vocês tenham comentado alguma coisa. Se conseguem ler perfeitamente, é isso aí que eu quero que vocês façam, né? Leiam. Quero que vocês copiem também and pronounce with me when I pronounce, ok? Então quero que vocês pronunciem comigo quando eu pronunciar, beleza? Aqui na aula de hoje a gente não tem nenhuma frase exemplo, mas nós temos várias palavras em que nós vamos exercitar hoje, ok, galera? Muito bem, então, do é o verbo fazer, e ele também é conhecido como auxiliar para o presente também, mas hoje nós não vamos pensar muito nisso, porque hoje nós vamos estar vendo a função dele como verbo. Sim, existe diferença entre verbo auxiliar e verbo. Auxilia a deixar as coisas, né, já diz auxiliar, auxilia a deixar no tempo verbal correto. E quando você está falando de simplesmente um verbo, que não seja auxiliar, ele é uma ação, expressa uma ação. Nesse caso, do, fazer, ok? E também, neste caso, make. Make também é fazer. E aqui nós temos do or make. Fazer ou fazer. Como assim? Como diferencio? Então aqui, a gente tem alguns usos específicos para eles, e logo depois eu vou passar algumas exceções para vocês, mas existe uma grande ideia que separa os dois, e é isso que eu quero que a gente entenda hoje, e quero que a gente distinga hoje também. Olha só, vamos dar uma olhada em do primeiro, então. Do, eu escrevi aqui, something that already exists. Something that already exists. E aí, ó, quando eu tô fazendo essas pequenas pausas, o que eu quero? Que vocês pronunciem corretamente, vocês pronunciem junto comigo, ok? Então, eu falo pra vocês, você já sabe como tem que soar. E assim, galera, pra gente ter um speaking muito bom, a gente precisa ter um hearing muito bom também. A gente precisa, então, ouvir. Quando a gente ouve, a gente sabe como aquela palavra deveria soar. E quando a gente fala e aquela coisa não soa como aquilo que você sabe que deveria soar, você pode se corrigir, e é isso aí. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que falar, tem que perder vergonha, tem que falar pra si mesmo, não precisa falar na multidão, com a tua família, enfim. Fala sozinho, fala e fica treinando. Fala sozinho, fala nos teus pensamentos, mas fala audivelmente também. É muito importante o audivelmente, pra gente treinar a nossa língua, ok? Então, something that already exists. Então, o que a gente faz? A gente faz coisas que já existem. Como assim eu faço coisas que já existem, né? Por exemplo, homework. Homework é algo que já existe lá, né? É algo que já tem umas perguntas feitas, já tem algum exercício feito, então já tem algo previamente feito. Então, you do your homework. You don't make your homework. You do your homework. Homework is something that you do, porque ela já existe, ok? Mas vamos por esses exemplos logo em seguida. Something that already exists. Então é alguma coisa que já existe. Start from somewhere. Already done. Start from somewhere. Somewhere over the rainbow. É o mesmo somewhere. Start from somewhere already done. Então começar de algum lugar que já foi feito. Começar de algum lugar que já foi feito. Por exemplo, vamos dar o mesmo exemplo do homework. Alguém elaborou as perguntas. Alguém fez o exercício, né? Então você deve fazer algo que já está feito, entre aspas, né? Ele deixou ali para você responder. Mas o exercício, o homework, o tema de casa, ele já foi todo estruturado, já colocou as perguntinhas. Então o homework está feito, as perguntas estão feitas, mas você tem que respondê-las. E o homework não é algo que você cria do zero, né? É algo que já existe. Então, you do your homework. E aqui eu coloquei por último, né? Tasks. Tasks, que seriam, né? Tarefas, que seriam objetivos, ok? Então, tarefas. Lembrem sempre, você faz as suas tarefas. You do your tasks.
ok? Very good, very good. Então o do, ele é o fazer para alguma coisa que já existe previamente. Você não fez do zero isso, ela já existe. Alguém te entregou algo para te fazer. Então você vai fazer aquela coisa. You're gonna do that thing. Você vai fazer aquela coisa com o do, porque ela já existe, já foi elaborado, e você começa de algum lugar que já tenha sido iniciado, ok? E você faz tarefas. E aqui eu coloquei alguns exemplos, deixa eu dar uma olhada no vídeo aqui, para ver se vocês conseguem ver. Sejam todos muito bem-vindos, só lembrando que vocês conseguem ler tudo, meu vídeo está ao contrário, né? Vamos dar uma olhada aqui, então. You do homework. Você faz o tema. Por que você faz o tema com do? Porque o do, né? Você vai ser entregue o tema pra você, então você vai só responder as perguntas, né? Só responder as perguntas. Mas é isso aí. What else do you do? O que mais você faz? You do tests. You do tests. Então você faz provas com o do. Exatamente. Por quê? Porque a prova ela já foi elaborada e alguém te entrega, o professor te entrega e ele diz, ó, do your test. Você vai fazer com o do. E é claro que as nossas ideias elas vão ficar um pouquinho mais claras assim que a gente aprender o make, ok? Vocês vão ver a diferença entre os dois e aí vai ficar um pouco mais fácil pra gente poder identificar, bah, uso do, uso make nessa situação. E a gente vai saber distinguir, ok? Então, we do homework, we do test, ok? What else do we do? O que mais a gente faz? Houseworks. Houseworks. Seriam os trabalhos de casa. Isso seriam os trabalhos que a gente faz em casa. Tipo, arrumar a cama, varrer, lavar a roupa e assim por diante. Ok? Então seriam houseworks. Existe uma outra palavra para se referir a houseworks? Sim, existe e eu coloquei elas aqui entre aspas. Os chores. Chores, ok? Nós temos um C-H-O-R-E-S, né? Chores, seria chores, né? Chores, né? Chore para fazer o seu homework, né? Chores. Chores é a mesma coisa que os houseworks. E os houseworks são coisas que nós fazemos com o do, ok? Porque eles já existem previamente, a gente só vai fazer aquela tarefa, ok? Very good. Temos exceptions, nós temos uma exceptions ali nos houseworks e eu vou dar depois em seguida para vocês, ok? What else do we do? O que mais nós fazemos? We do shopping. We do shopping, nós fazemos compras. We do shopping. We do good and we do bad. Nós fazemos coisas boas, nós fazemos coisas ruins, ok? Ou até quando a gente vai dizer, bah, você foi bem, you did well, você foi bem, ok? A gente também pode botar aqui como uma expressão. Essa é uma expressão que a gente costuma dizer. Oh, you did well, you did well. Você foi bem. Oh, you did bad, Você não foi muito bem, né? Você foi mal, you did bad, ok? Então, essa é uma das expressões, uma expressão aqui que a gente pode colocar, ok? Mas a gente faz, então, as coisas com o do. E o que nós fazemos? Homework, test, houseworks, chores, shopping. We do good and bad things. Então, nós fazemos coisas boas e coisas ruins. Ok, guys? Muito bem, então o do tem essa ideia, né? De fazer coisas que já existem, você já tem um esqueleto daquilo que você vai fazer. Por exemplo, o homework, você tem o esqueleto do homework, você tem as perguntas, agora faltam as respostas, né? Falta tu preencher, falta tu engordar esse negócio, né? Muito bem. Very good, dudes and guys and girls. Nós temos o do aqui, que é o verbo fazer. E pra quem tá chegando agora, sinta-se muito bem-vindo, ok? E a gente está vendo a diferença entre do and make, ok? Vamos dar uma olhadinha se vocês conseguem ver o make aqui. Conseguem sim. Qualquer coisa, é só falar, guys. Só coloca ali no nosso chat, ok? Very good, guys. So, what do we do with make? O que a gente faz ali com o make? Make também é o verbo fazer, mas em diferentes situações. E as situações seriam exatamente essas. Something that does not exist. Something that does not exist. Seriam coisas que não existem. Something that does not exist. Alguma coisa que não existe. Se você... Em que sentido, né? Pá, tu faz uma coisa que não existe, mas se não existe, como é que tu faz, né?
É assim, é nesse sentido. É quando você vai constituir alguma coisa que ainda não existe. Ok? Vamos dar uma olhada nos exemplos, mas deixa eu dar uma outra explicaçãozinha aqui. Build something from zero. Quando você constrói alguma coisa do zero. Isso aí. Build something from zero. When you build something from zero, you're making something. Quando você constrói alguma coisa do zero, você está fazendo essa coisa com o make. Exactly, with the make thing. That's right. Então, quando você está fazendo alguma coisa do zero, constituindo alguma coisa que não existe, né? Não existe a coisa fisicamente. Então, você vai estar making com o e não doing. Você está making. Você está fazendo com o make e não fazendo com o do. Porque o do, você só responde. Você faz coisas que já existem. E o make não. Você cria alguma coisa que ela ainda não existe. Como, por exemplo, o quê? Quando você está fazendo o jantar. O jantar existe? O jantar existe? Eu vou jantar, eu vou ter que fazer a janta. O jantar existe? Claro que o jantar não existe, tu vai ter que fazer do zero aquele jantar, né? Tu vai ter que ir lá, vai ter que comprar os legumes, vai ter que comprar a carne, vai ter que picar, vai ter que salgar, vai ter que fritar, vai ter que fazer um ensopado, vai ter que, né? E aí, no final disso, você vai ter, uma sopa de agnoline, você vai ter um bife à parmegiana, você vai ter um estrogonofe, né? E o estrogonofe existia antes? Não, o que existiam eram com outras coisas, não existia nada, não existia o jantar. Então, aqui eu coloquei como um exemplo, né, das coisas que nós fazemos como make, que é o dinner. Dinner, that's right. Dinner é jantar, né? Então você vai fazer o jantar. You're gonna make the dinner. You're gonna make the dinner. Você vai ter que fazer o jantar, porque o jantar não existe. Ele não tá ali. Entendeu? Não é como você acha, né? Você, jovem adolescente, que acha que a janta simplesmente aparece na mesa, você está muito enganado, meu querido. Porque ali tá lá sua mãe, tá lá seu pai suando no fogão. É assim que é feita a janta. Incrível, né? Chocante essa realidade, mas é a pura verdade. Recomendo vocês irem atrás dessas informações para dizer que eu não tô mentindo, tá? Olha só, dinner então, que é a janta, né? You make the dinner. Você faz a janta com o make, porque ela não existe e ela passou a existir quando você faz ela com make. Very good. O que mais existe, né? O que mais não existe, né, que a gente vai fazer? A gente vai fazer com make a choice. Make a choice. Reparem na pronúncia. Choice. Choice. Ok? Então, choice é uma escolha. You make choices with make, of course. Você faz escolhas, então, com o make. Ok? Porque a escolha, ela não existe. Você vai ter que fazer a escolha, né? E eu escolho tal coisa. Agora ela existe e você fez ela com o make. Ok? Então, quando você faz alguma coisa do zero, quando ela passa a existir, você cria alguma coisa, né? A mesma coisa no sentido de, fazer um boneco de argila, né? Ele não existe, então você surgiu, tinha argila, não tinha nada, né? Você moldou a argila e fez um boneco de argila, né? Então você criou alguma coisa. Very good. Mas você não criou a argila, né? You didn't make the clay. Você não fez a argila. Muito bem. O que mais você faz com o make? You make a promise. You make a promise. Reparem na pronúncia. Promise. Promise. Ok? Promise. E você faz uma promessa. Você faz uma promessa. That's right. A promise é uma promessa que você faz. A promessa não existe, né? A promessa é uma promessa quando você faz uma promessa, né? Você promete alguma coisa, então ela se torna uma promessa e você faz promessas com o make. Porque ela não existe, né? E de repente você fez com o make e ela passou a existir. That's right. What else do we make? O que mais a gente faz, né? A gente faz erros, a gente comete erros, né? No nosso português nós cometemos erros, né? Lá a gente faz os erros. Também podemos cometer erros lá, mas nós fazemos erros, né? Make mistakes. We make mistakes. Pronunciation, mistakes. Mistakes. Nós temos aqui a palavra take, né? Antes nós só temos o miss. Mistake.
Isso ali. Então nós cometemos o erro e nós não cometemos. We don't do mistakes. A gente não faz o erro ali, né? Porque o erro já existe. Não. A gente comete o erro porque o erro ele se cria, né? A partir do momento que nós cometemos o erro, né? Então, we make mistakes. Nós cometemos erros. Nós fazemos erros. Make mistakes. Ok? What else can we make? I know that you like it. Eu quero dizer que você gosta. Make money. Nós fazemos dinheiro. That's right. Toda vez que a gente trabalha, toda vez que a gente consegue o dinheiro, we make money. Nós fazemos dinheiro. Então, make money. Money. Ok? A gente não vai pronunciar o E. E esse Y vai ser bem um I, né? Money. Money. Ok? Money. That's right. What else do we make? We make sound. We make sound. We make noise. A gente faz barulho. A gente faz sons, ok? Então nós fazemos sons como make, porque o barulho não existe, né? E no momento que você faz o barulho ali, ele começa a existir. Então você faz com o make, você produz o barulho, você constrói o barulho do zero, né? Muito bem. Então make sound. Você faz barulhos. E você faz sons, você emite sons, né? Você make sound, make noise. Falei do noise ali, né? Mas não coloquei ele aqui, ó. Noise. You make noise. Você faz noise. Barulho. Lembra sempre, dica de pronunciation aqui, ó. Se a palavra termina com E, vai até a última consoante, não pronuncia o E, ok? Não vamos pronunciar noise. Noise. Não, a gente vai morrer ali naquele S que vai ter um som de Z. Noise. Noise. É tipo, é noise, galera, né? Então é tipo esse noise, ok? Noise. Ok? We make noise. Okay? Very good. Nice one. Marvelous. Let's keep going. So, we make dinner. We make choices. We make promises. We make mistakes. We make money, we make sound, and we make discovery. We make discovery. Nós fazemos descobertas, ok? So, we make discovery or discoveries, né? Lembrando a regra aqui do plural, né? Vamos riscar o Y e botar I-E-S. Para o plural form. Para a versão plural, né? Terminou em Y, antes tem uma consoante. Risca o Y e S. So, discoveries. Discovery. Mas essa é fácil, né? Porque a gente tem o nosso Discovery Channel. Temos o canal Discovery, né? O canal da descoberta ali, né? Discovery Channel. Discovery. Ok? Discovery seriam descobertas. Muito bem. Então, guys, basicamente essas seriam as diferenças entre do e make. Se você for fazer uma pesquisa na internet, eles vão te dar, com certeza, talvez eles até te expliquem isso, né? Mas eles vão te dar vários itens. Quando você lava roupa, quando você faz serviço de casa, tem várias subdivisões, exatamente, porque também existem exceções entre o do e entre o make, né? A gente vai dar uma olhadinha em algumas agora aqui também. Então por isso que a gente coloca em algumas subdivisões, está subdividido, ok? Mas se vocês forem por essa ideia mais geral e quiserem dar uma olhada nas exceções, vocês podem então, make é quando você constitui algo do zero. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, espero que não fique confuso para vocês. Por exemplo, um aluno, he do the homework. He do the homework, right? Porque ele vai fazer o tema com o do, porque o tema já existe, né? Ele vai responder as perguntas, ele vai fazer um texto, enfim. But he's going to do the homework, right? Mas o que o teacher vai fazer? Se o teacher fizer o tema, não é que ele vai responder o tema, né? Teacher make homework for the student to do the homework. Então, o professor, ele vai make the homework, por quê? Por que o professor vai make the homework? Porque ele vai fazer as perguntas, ele vai constituir de zero. Não existe tema nenhum. Eu preciso dar um tema para aquele jovem ali que está aprendendo inglês, né? Então, deixa eu fazer um tema para ele, vou fazer um questionário. What do you like to do on your free time? What's your favorite color? E assim por diante. Então, o professor, ele make o tema
He make the homework, porque ele vai constituir o tema, ele vai fazer o esqueleto, ele vai fazer as perguntas, né? Para o aluno fazer com o do o homework. Ele vai fazer aquilo que o professor já fez. Já começou. Começou de algum lugar. Start from somewhere already done. Já começou de algum lugar já feito, ou seja, da estrutura montada pelo professor. Mas o professor começou do zero, né? Então, teachers make the homework for students to do the homework. Então, os professores fazem o tema para que os alunos façam o tema. Ok? Quero que vocês comentem ali no chat, ok? Se esse exemplo ficou claro para vocês. Se precisa de algum outro exemplo aí também, ok, galera? Podem colocar ali que assim que a gente desvirar tudo aqui, a gente já sana esta dúvida de vocês, ok? Mas agora, o que eu gostaria de dar uma olhadinha com vocês? Eu gostaria de dar uma olhadinha com vocês nas exceptions. Que exceptions, teacher? Que exceções, né, professor? Estas exceções aqui. Deixa eu dar uma olhadinha então no quadro para ver se vocês estão vendo a mesma coisa. Ok, vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo. That's good, that's good. So, what kind of exceptions do we have? Que tipos de exceções nós temos, né? Falei pra vocês ali que nós fazemos com o do os houseworks, os chores, right? Que a gente faz então os serviços de casas. Que tipo de serviço de casa, professor? Por exemplo, lavar a roupa. Do the laundry. Do the laundry. Deixa eu colocar aqui, ó. Do the laundry. A gente lava a roupa. We do the laundry. We do the dishes. Nós lavamos a louça. We do the dishes. Ok? Deixa eu botar dishes aqui também. Muito bem. Dishes. We do the dishes. Ok? Dishes, laundry. São algumas coisas que fazemos, ok? Isso aqui são alguns exemplos, mas coloquem ali caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Nice. So, qual que é a exceção de algum serviço de casa que nós não fazemos com o do? Temos algum? Temos sim. Quando você acorda e aí você tá meio molenga e aí você não quer fazer a cama, você não vai produzir a cama do nada, né? Você não tem uma cama e aí você vai fazer uma cama com o make the bed, né? Mas, entretanto, é por isso que ela é chamada de exceção. A gente normalmente usaria o do the bed, né? Mas exatamente essa é a exceção. We don't do the bed. Nós não fazemos com o do bed. Nós fazemos com o make. We make the bed. We make the bed. Essa, por isso é chamada de exceção, né? Ela não seguiu aquela regra que nós conhecemos agora há pouco, né? Nós make the bed, nós fazemos a cama, então, with make and not with do. É a única exceção ali dos nossos chores, dos houseworks. É a exceção ali dos nossos trabalhos domésticos, ok? Nossos chores, houseworks, seriam os trabalhos de casa, seriam os trabalhos domésticos, né? Lavar o piso, varrer, todas essas outras ali, a gente vai colocar, né, o do, ok? Nice guys, nice guys. Se tiverem qualquer dúvida é só chamar aí, ok? Next one. So, now, with do, what are the exceptions of do? Quais são as exceções do do, então? Então, a gente só faz com o do as coisas que a gente já tem uma coisa pronta, já tem um formato pronto, a gente só responde, a gente não cria do nada, né? A gente faz algo que já existe previamente. E neste caso, we're gonna do business. Nós vamos fazer negócio. Do business. We do, pronunciation, business. Business. Okay? Very good. Very good. Business. Business. We do business here. Ok? Então a gente faz negócios com o do e não com o make. Os negócios não existem, mas essa vai ser a nossa exceção. Por isso que é chamada exceção. Não respeita, foge à regra. Ok? Do business. What else do? We do
Our hair. Oh my God, I have to go to do my hair there. Oh no, I have to do my hair. I have to do my hair. Eu tenho que fazer o cabelo, tenho que arrumar o cabelo. Então, sei lá, você tem um evento, você tem uma festa de 15, você tem um casamento pra ir, então você tem que fazer o seu cabelo pra ir ajeitadinho, né? Pra ir não ir todo esculhambado ali, pra não ir com aquele frizz saltando ali pelos cabelos e tudo mais, parecendo um choque do trovão, assim, na terra, né? Então, isso ali, we do our hair. Nós fazemos o nosso cabelo com do, ok? What else do? We do art. Nós fazemos arte, ok? Então a arte pode ser abstrata, pode ser não ser abstrata, enfim, né? Mas a gente construiria a arte do zero. Entretanto, essa é a exceção para o do. We do art. We do art, okay? Remember, two kinds of pronunciation here. We have the British pronunciation and the American pronunciation. Nós temos então dois tipos de pronúncia aqui, a americana e a britânica. Americana, art. We do art, ok? Bem puxado aquele R, né? Art, art. Parece uma foca, né? Art. Isso aí, art. Beleza? E terminamos naquele T mudo ali, né? Art, ok? E pronúncia britânica, art. Art. Aquele R ele vai ficar tão brando que a gente nem vai conseguir pronunciar ele direito, né? Art. Art. O nosso A fica um pouco mais longo e terminamos no T. Não pronunciamos o R, o R como o americano pronuncia, né? O com aquele enrolar da língua, né? Que é os R's, a gente deve pronunciar assim no inglês americano. Art. Né? No inglês britânico existem algumas palavras, né? Existem alguns tipos de onde o R é colocado na palavra, né? A gente vai só pronunciar, vai passar por cima dele. Art. Beautiful, right? It's very beautiful, this British accent. I love this British accent. I love it. Very good. Art. Very good. What else do we do? As an exception, como uma exceção, make up. E o que seria make up, né? Make up, se a gente... Olha só, esse aqui tem hífen, tá? Se a gente colocar aqui, ó, make up, nós vamos ter um phrasal verb. Ó, se for um make up. Esse make up, que não tem hífen, é a junção do verbo make e a preposition up, pra cima, né? Make up. Make up sem hífen quer dizer inventar alguma coisa, ok? Você inventou alguma coisa, you made up something. Você inventou alguma coisa, you make up, ok? Muito bem, mas se eu tiver o meu hífen, ele não é mais um phrasal verb, beware, ok? Cuidado, ok? Make up com o hífen, ele é um noun, ele é um substantivo que é fazer a maquiagem, é maquiagem. Muito bem, ok? So, makeup, you do the makeup, ok? You do the makeup. Não sei, né, como guria se maquia toda, mas eu presumo que seja um negócio meio assim, né, meio assim. Makeup, maquiagem, ok? Quando você vai se maquiar, you do your makeup. E aqui é meio contraditório, né, porque nós temos um make aqui, né, mas makeup, ele é um não junto, vejam o hífen, ok? Ele é uma palavra composta, mas é uma palavra só. Não tô usando já o make. Olha, pensa que esquisito que ia ficar. Make makeup. Let's make my makeup. No, so weird. Tão estranho. Let's do the makeup. Vamos fazer com o do a maquiagem. Ok, guys? Nice one! We got to an end! Nós chegamos então ao fim das exceptions. Chegamos ao fim então do nosso make, nosso do. Esses daqui são as exceptions. Essas são as exceptions de quando a gente faz coisas como do e quando a gente faz coisas como make. Lembrando, né? Do and make, ambos significam fazer. Ou seja, a gente tem no português um verbo, mas no inglês ele se ramifica para dois, né? Para ser usados em coisas específicas. E aqui eu elenquei, né? Aqui a gente estava vendo as exceptions. E aqui agora, né? Aquilo que nós vimos antes. Deixa eu até dar uma checadinha aqui, né? Pra ver se vocês estão vendo todos corretos, né? A gente tem o do e o make, ok? Justamente pra fazer coisas que já existem, e o make justamente para fazer coisas que
não existe, que você vai formar do zero, ok? Você vai formar do zero, então você está fazendo coisas como make. E se você for fazer coisas que já existem previamente, você vai fazer as coisas como do, ok? Nice one, everyone. So, I would like to hear a little bit about you, my friends. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês aí, meus amigos, caso vocês tenham alguma dúvida quanto a esta matéria, do e make. Às vezes a gente fica pensando, né, bah, eu faço. Eu sei que eu vou fazer alguma coisa, mas com o que eu faço? Eu faço com do ou eu faço com make, né? Então para e pensa, analisa um pouquinho, né, quanto a o que você tá fazendo, né? Se você tá fazendo, então, algo que já existe, algo que você só vai lá e executa, você só vai executar algo que já existe, ou se você vai fazer algo do zero. Se você vai, por exemplo, construir uma casa, you're gonna make a house. Você vai construir uma casa, né? Mas você não tem como do a house, porque o que você faz na casa? Você pode fazer, então, o trabalho doméstico. You do the chores. Isso aí, ok? You do the chores, você faz o trabalho doméstico, mas você make the house. Você constrói a casa. Ok? Great guys. Então, não queria pegar um assunto muito longo para não confundir muito a mente de vocês, mas gostaria ainda assim de ouvir as opiniões de vocês. Eu vou pegar o cell phone aqui agora e vou trocar a câmera e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Sintam-se muito e bem assinados aí, galera, todo mundo que entrou. Sintam-se muito bem-vindos e muito obrigado por estarem acompanhando o aulão também. E aí eu gostaria de ver, né, vou dar uma olhadinha aqui se vocês têm alguma dúvida que já foi colocado aqui. Vamos ver. Tá, falaram do quadro aqui. Show. Olha só, não temos dúvidas. Isso pode ser em partes uma coisa boa, né? Que eu posso ter explicado bem, vocês podem ter entendido isso, é uma coisa boa, né? Deixa eu voltar aqui no meu... Pra vocês não ficarem tontos assim, mexendo a cabeça aqui tudo, né? Very good. Ou, por outro lado, vocês não entenderam nada e não sabem nem o que perguntar, né? Vocês não entenderam nada que não conseguiram nem perguntar, mas eu vou presumir que vocês entenderam, ok? E se tiverem qualquer dúvida, não sei se ficou alguma dúvida dentro do... o do you make realmente ficou ao contrário aqui, não conseguiria usar a minha câmera frontal justamente pra passar a aula, porque senão vai ficar meio esquisito, né? Mas isso aí, galera, tem alguma dúvida quanto a do e make? Tem alguma situação que não ficou muito clara pra vocês, ou que vocês até wondering, que vocês então estão se perguntando, será que eu uso do ou make pra isso? Porque às vezes fica meio cinza algumas coisas pra nós, né? Muito bem, então... Agora é a hora de vocês colocarem ali qualquer coisa, né? Saibam que vocês têm linha direta ali, ó. Lembra aquele programa da Globo lá, antigão, assim, uma linha direta pra perguntar. Perguntem ali no nosso Instagram, nosso direct ali, então. Caso vocês tenham alguma pergunta, caso vocês tenham alguma situação, contem pra nós também alguma situação que vocês já tenham passado ali. E tanto no inglês, caso vocês já tenham a experiência de ter ido pra fora, ou caso vocês tenham recebido alguém de fora, já tenham falado com alguém de fora, ou viu alguma coisa esquisita, como é que era assim? Tive uma pergunta esses dias ali, que era, diferença entre will e going to. Ambas formas de se falarem do futuro, right? Mas o will e going to, eles são usados em duas formas diferentes. O will para um futuro incerto, ou não planejado, ou também sem uma base do que tu quer realmente falar, uma coisa que tu só espera do futuro. E o going to não, o going to te dá mais certeza, é algo que você tem mais planejado, é algo que tá mais assegurado, é algo que está estudado. E é algo que você já tem informações para assegurar de que, não, isso vai acontecer. Ou pode acontecer, né? Na verdade, porque a gente não sabe o futuro, mas isso vai acontecer. Baseado em informações passadas, né? E aí a situação era de uma pessoa do trabalho dessa pessoa, né? Perguntou, it will going to be, alguma coisa, não lembro o que era, né? It will going to be, lá. Mas e aí a pessoa pensou, mas ela usou will. Por que ela usou will? Eu geralmente usaria o going to. E aí me trouxe a questão ali, é will ou going to, né? Na verdade era, nós presumimos de que era going to de verdade, porque a pessoa deveria falar aquilo como um futuro certo, porque era o que ia acontecer mesmo, né? Elas já tinham uma base pra julgar, elas partiam de uma base de informações que dava pra julgar que aquilo era o futuro
correto que iria acontecer. Mas a pessoa viajou, na hora não lembrou, enfim, né? No inglês mais coloquial, aí chutou ali o will e tudo mais. Tudo bem, ficou entendível, ficou compreensível. Ficou errado gramaticalmente? Sim, ficou errado gramaticalmente. Meu Deus, se eu não lembrar de um will, de um going to lá no... Cara, não vai ter problema, entendeu? Mas o interessante é de nós afirmarmos o nosso inglês, de nós, então, polirmos eles e sermos o mais correto gramaticalmente possível, ok? Não vamos lá no país dos estrangeiros já falando errado, né? Vamos falar o mais certo possível, o mais certo que nós conseguirmos, ok? Muito bem, galera. Então, deixei aqui, né, divaguei um pouquinho, mas falei um pouquinho de um caso ali que aconteceu. Mas então, compartilhem também as histórias de vocês, compartilhem algumas coisas que vocês queiram compartilhar conosco, né? E caso surja alguma dúvida, deveria usar tal coisa ou outra coisa em alguma situação, fique bem à vontade, ok? Estamos aqui justamente para sanar dúvidas e sermos de apoio para a gente desenvolver ainda mais a nossa língua. Então, guys... thank you, Maria, olha aqui a pronunciation, Maria, olha só, outra dica de pronunciation, já tinha falado antes, né, R, a gente faz, né, a gente rola bem a nossa língua, e já, mas no português a gente não faz isso, né, a gente não tem essa língua enrolada no português, não temos sílabas assim, já, no português a gente falaria já mais com a nossa garganta o R, né, tipo, rato, Rapunzel, restaurante. Tá vendo que o som vem da nossa garganta e não vem da nossa língua? Se a gente for falar rato em inglês, rat. A gente vai estar falando com a nossa língua e não hat. Se a gente tentar falar com a nossa garganta, a gente vai estar falando chapéu, porque hat é chapéu e rat é rato, ok? Mesmas palavras, né, mesmas letras, né, só vai mudar o R e o H. E é exatamente isso. No inglês, o H, a gente pronuncia como a gente pronunciaria nosso R. O som tem que vir da nossa garganta. Hat, de chapéu. Hose, de mangueira. E rose é rosa, né, porque começa com R, então a gente tem que enrolar a nossa língua. Rose. E hose, com a nossa garganta, né, vai ser com H também, então vai ser mangueira. Ok, guys, então já demos algumas dicas aí de pronunciation também, ó. Practice, ok? E se precisarem de qualquer coisa, mandem mensagem ali que a gente inclusive manda áudio e fiquem ligados nos nossos stories nessa semana. We are on fire this week. A gente tá pegando fogo nessa semana. A gente vai publicar alguns stories, ok? Maneiros pra vocês darem uma olhada, ok? Com dicas também. E qualquer dúvida, né? É só contatar. Beleza? Se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito para receber nosso material e see ya next Wednesday, guys. Bye bye.